Reflexão da Palavra de Deus com seu amigo de sempre, pastor Marcelo Miranda. Prazer, mais um dia estarmos aqui através desta reflexão que tem chegado no conforto da sua casa, por onde você estiver. E nessa semana, na série de gratidão, porque aqui nos Estados Unidos estamos no período do Dia de Ações de Graças, onde Deus entrou com intervenção, abençoou o povo americano de uma maneira maravilhosa. Mas, na verdade, nós temos que aprender a ser grato em todas as situações. Um abraço para você que está no Brasil, aonde você estiver, tudo bem com você, tudo bem com a sua família, por onde essa reflexão chegar, que você seja um missionário, vai repartindo, vai compartilhando para o maior número de pessoas, porque essa é a nossa missão, é espalhar o Evangelho de Deus como uma semente em uma terra boa, para que vidas sejam abençoadas. Hoje, na reflexão de hoje, eu gostaria de pensar com você Antigo Testamento, uma história impactante, uma história que Deus mudou o cativeiro, uma situação de alguém que para muitos era importante com suas responsabilidades, mas é alguém que precisava do favor de Deus. Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 5, vou ler apenas alguns versículos. Depois do conforto da sua casa, você pode ler livro de 2 Reis, capítulo 5, essa história fantástica. Diz assim: a poderosa, imutável, incontestável palavra do Senhor. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Já de início você vê que Naamã tinha um cargo elevado. O texto vai dizer que Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Alguém que é capitão tem um cargo de responsabilidade, tem um cargo de respeito, e ele está servindo a realeza, ele está servindo ao rei da Síria. O texto vai dizer que ele é homem notável diante do seu senhor e honrado, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. E ele também era um homem poderoso, valente, porém era leproso. Se você ler o capítulo 5, fala que dentro dessa história, uma escrava vai estar trabalhando na sua casa. E o texto vai dizer que ele era notável, poderoso e respeitado por todos, por seu comando. Você, de certo que medita na palavra de Deus, deve ter escutado sobre essa história de Naamã, o capitão do rei da Síria. Todos nós sabemos que diante daquelas vestes, ninguém conseguia perceber que ele estava enfermo, que ele estava leproso. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos passando por certas situações, principalmente as mulheres colocam o seu make-up, os varões começam a se arrumar bem. É normal que nenhum de nós quer compartilhar decepções, frustrações da vida. Todos nós, de uma certa forma, nós queremos contar vitória. Mas na vida que nós vivemos, a vida é feita de altos e baixos. E dentro da vontade de Deus, Deus quer que vivamos uma vida de equilíbrio. E nessa história eu aprendo algumas verdades. Quando a verdade é revelada. Você já passou por alguma situação na sua vida que a verdade foi revelada? Eu já passei algumas situações que a verdade foi revelada. E nesta situação aqui do
capitão do exército, que era respeitado, a serva que estava trabalhando na sua casa, a empregada, se eu posso dizer assim, ela percebia que aquele homem notável, capitão do exército, era enfermo. E eu aprendo alguns pilares preciosos para que você e eu podemos crescer nesse tempo de gratidão. Quando a verdade é revelada. Naamã era capitão, mas era enfermo. Naamã era notável, mas era enfermo. Naamã era poderoso, mas era enfermo. Naamã era valente, mas era enfermo. Muitas vezes na nossa vida, no seu trabalho, na faculdade, vários segmentos que você passa a estar, ou no seu ministério, as pessoas te veem como uma pessoa notável, poderoso, valente, uma pessoa que possui muitos bens. Porém, quando você chega no conforto da sua casa, muitas vezes você tira suas armas ou a sua armadura de guerra, é só você, seu espelho e Deus, o quanto você é frágil e precisa do socorro de Deus. Era isso que Naamã, por fora, ele era um homem cheio de patentes, respeitado, mas dentro da sua casa, a sua esposa e a sua criada sabiam que ele precisava de cura. Essa criada, então, disse que se ele pudesse ter contato com o profeta, com o homem de Deus, que a sua vida seria transformada. Muitas vezes nós buscamos recursos aonde Deus não está. Muitas vezes batemos em portas erradas. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas. E nesse dia de hoje, nessa reflexão, que você possa aprender a esperar a resposta certa, a direção certa que vem de Deus. Interessante que esta criada, ela era pequena, mas ela tinha visão. Esta criada era simples, mas tinha um Deus verdadeiro. Esta criada parecia uma pessoa discriminada, porque era apenas uma serva, mas ela sabia aonde estava o milagre e o homem de Deus. Muitas vezes passamos situações que nos sentimos tão pequeno, tão desqualificado, mas nesse dia de hoje o Senhor está falando, Ele quer ter uma comunhão contigo, Ele quer que você tenha visão da obra dEle, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Quando a verdade é revelada, vai chegar um momento na sua vida que não dá mais para se esconder atrás dos seus estudos, atrás do seu dinheiro, atrás dos seus bens. Foi a vida desse capitão, respeitado, poderoso, porém ela é leproso. Que nesse dia de hoje, nessa reflexão, você possa ser grato a Deus, porque Deus está te dando uma oportunidade de trocar as suas vestes, de trocar as suas lágrimas, para que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que existe um Deus que a Bíblia diz que os olhos dele contemplam todas as coisas. Para muitas pessoas, Naamã era notável, mas o Deus Todo-Poderoso sabia o quanto ele precisava de uma intervenção. Quem sabe você, nesta reflexão de hoje, tem tentado se esconder atrás de tantas coisas, mas quando você chega diante do seu espelho, diante da sua família, só você, Deus e a sua família sabem o milagre, o socorro que você precisa. Receba essa mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Assim como Deus mudou a trajetória daquele capitão que era enfermo, Ele pode mudar a sua vida hoje, agora. Basta você confiar, crer e acreditar.
porque um momento ou outro, alguma verdade da sua vida pode ser revelada. E que assim seja, e que Deus possa operar o favor, o milagre dele na sua vida. Tenha uma vida de paz, de esperança em Cristo Jesus. Reflexão da Palavra de Deus, com seu amigo de sempre, pastor Marcelo Miranda.